Existe um momento silencioso na vida de qualquer homem em que ele percebe que força física, discurso decorado ou tentativas de impressionar não bastam. É quando ele se encara no espelho e pela primeira vez admite que falta algo mais profundo: segurança emocional, propósito, caráter. A filosofia estoica sempre ensinou que o homem não controla o mundo, mas controla a si mesmo. E é exatamente isso que diferencia aquele que conquista da forma natural daquele que vive implorando atenção. Você já sentiu isso? Aquela sensação amarga de ver o interesse dela desvanecer enquanto você tenta fazer cada vez mais, e ela sente cada vez menos. E não é porque você é insuficiente, é porque você talvez nunca tenha aprendido o que realmente faz uma mulher se apaixonar no dia a dia. Não é sobre frases prontas, não é sobre charme momentâneo, é sobre o que ela sente quando está com você, e também sobre o caráter que ela observa em você quando acha que ninguém está olhando. Parece simples, mas é exatamente onde a maioria erra, e esses erros cobram caro. Rejeição, perda de respeito, friendzone e até aquela comparação silenciosa com homens mais confiantes, mais consistentes, mais centrados. Homens que não entendem isso vivem num ciclo doloroso. Tentam agradar demais, criam expectativas irreais, se tornam emocionais demais quando deveriam ser estáveis. A falta de consistência vira ansiedade e a falta de propósito vira carência. Você sabe como é. Aquela mensagem enviada tarde da noite, aquela insegurança que explode quando ela demora a responder, aquele medo de perder que, na verdade, espanta mais rápido do que qualquer concorrência. O homem moderno sofre porque tenta conquistar sem antes conquistar a si mesmo. E quando você observa personagens marcantes, como Maximus em Gladiador, Rocky Balboa durante seus treinos solitários, ou até Thomas Shelby em Peaky Blinders, percebe algo em comum. Todos eles carregam uma calma quase perigosa, uma firmeza silenciosa, uma estabilidade emocional que faz qualquer pessoa ao redor sentir respeito imediato. Eles não perseguem atenção, eles a atraem. E isso não é ficção, é psicologia humana, é estoicismo aplicado ao cotidiano, é maturidade transformada em presença. O que vou te mostrar aqui não é mais um conteúdo raso sobre sedução, é um guia direto, prático e profundo sobre o que realmente desperta interesse genuíno em uma mulher. E mais importante ainda, o que transforma você em um homem que não precisa implorar esse interesse. Quando você domina seu emocional, desenvolve caráter, vive com propósito e mantém consistência, você se torna raro. E num mundo onde a maioria vive perdida, o homem raro se destaca sem esforço, quase como um farol em meio à neblina. Então, se você quer entender por que algumas mulheres simplesmente sentem algo por certos homens, enquanto ignoram outros, e se você quer aprender a criar essa aura de segurança, magnetismo e presença no seu dia a dia, fica comigo até o final. Os homens que evitam esses erros não apenas conquistam mais, eles se tornam líderes de si mesmos. E toda mulher respeita um homem que lidera a própria vida com firmeza, equilíbrio e propósito. Antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com um amigo que precisa ouvir isso hoje. E me diz nos comentários qual frase representa seu momento agora: confiança verdadeira, homem de propósito ou eu lidero minha vida. Ela não se apaixona por frases bonitas, promessas ou performances exageradas. Ela se apaixona pelo que sente quando está ao seu lado, e isso começa muito antes de qualquer toque. Uma mulher percebe rapidamente se um homem carrega segurança emocional ou insegurança disfarçada. E quando ela sente paz ao seu lado, quando percebe que sua presença acalma e não bagunça, você já está quilômetros à frente daqueles que tentam conquistar pelo barulho. É nessa paz silenciosa que nasce a verdadeira conexão genuína, aquela que não precisa ser forçada.
O homem que domina suas emoções transmite algo quase inexplicável: estabilidade. Ele não reage impulsivamente, não busca validação, não vive preso à ansiedade do "será que ela gostou?". Ele existe com propósito, e isso cria um campo magnético natural. Mulheres percebem essa vibe como percebem o cheiro de chuva no ar. É instintivo. E junto disso vem outro sentimento raro: a sensação de estar com alguém que não depende dela para ser completo. Esse é o tipo de sensação que desperta respeito e atração. A experiência emocional que você proporciona no dia a dia é o que define se ela vai te enxergar como parceiro, como risco ou como um amigo simpático que nunca sai da friendzone. Quando ela sente que você é firme, mas leve, presente, mas não carente, interessado, mas não desesperado, é aí que a mente dela começa a te classificar como um homem diferente. E homens diferentes sempre despertam curiosidade. Essa curiosidade abre espaço para intimidade emocional, algo infinitamente mais poderoso que qualquer técnica superficial. E existe um detalhe que poucos entendem: mulheres se apaixonam por como elas se sentem consigo mesmas quando estão com você. Se ela se sente valorizada, vista, respeitada, isso ativa uma segurança interna profunda. Agora, se você a faz se sentir confusa, pressionada, subestimada ou em competição com outras mulheres, isso destrói qualquer possibilidade de conexão genuína. O erro comum dos homens é gerar tensão, ciúmes ou imprevisibilidade emocional, achando que isso aumenta o interesse. O efeito real é o oposto: perda de confiança e comparação com outros homens mais centrados. A mulher também precisa sentir que você é capaz de criar momentos de presença. Às vezes é só uma conversa olhando nos olhos. Às vezes, o silêncio confortável de um passeio. Às vezes, um comentário simples que mostra que você realmente prestou atenção no que ela disse dias atrás. Pequenas atitudes constroem grandes sensações, e essas sensações são o que formam a química verdadeira, aquela que não pode ser simulada. O homem que aprende isso joga em outro campeonato, aquele onde não existe competição, porque ele não tenta ser igual aos outros. E é justamente essa soma de paz, confiança e sensação de exclusividade que faz uma mulher pensar: com ele eu me sinto especial. Essa frase não é dita em voz alta, mas ecoa dentro dela. É a raiz de todo encantamento. E quando você se torna a experiência emocional que ela sempre procurou, você deixa de correr atrás, você começa a ser escolhido. E esse é o ponto exato onde a maioria nunca chega, porque se perde no excesso, no medo, na falta de foco. Mas calma, isso só começa aqui. E o próximo tópico aprofunda exatamente o outro pilar da paixão feminina: o caráter que ela observa em você. Uma mulher pode até se encantar pela presença de um homem, mas é o caráter dele que decide se esse encanto vai crescer ou morrer rapidamente. E caráter não é algo que você fala, é algo que ela observa nos detalhes. Como você trata pessoas que não podem te oferecer nada, como você reage quando está frustrado, como você mantém ou não mantém suas palavras. O homem que vive com propósito, que tem postura e integridade, desperta uma confiança silenciosa. E confiança é a base invisível da atração feminina. Sem ela, tudo desmorona. Quando você demonstra limites claros, sem arrogância, sem agressividade, ela percebe que você não é um homem facilmente moldado pelas expectativas alheias. E isso é extremamente sedutor. Um homem com limites mostra que se respeita. E um homem que se respeita naturalmente inspira respeito. Mulheres observam isso com uma precisão quase cirúrgica. Cada deslize emocional, cada atitude incoerente, cada tentativa desesperada de agradar, tudo isso sinaliza falta de consistência. E a inconsciência emocional, cedo ou tarde, leva à rejeição. Caráter também aparece nas pequenas escolhas diárias. O que você consome, o que você permite, o que você evita.
Um homem que age com coerência não precisa dizer "sou confiável". Sua vida demonstra isso. Esse tipo de atitude é raro, e tudo que é raro atrai. É como assistir a um personagem estoico em um filme. Ele não precisa gritar, não precisa se justificar. Ele apenas age com firmeza. Pense em figuras como Atticus Finch, de O Sol é para Todos, ou até um herói como Aragorn, em O Senhor dos Anéis. Homens guiados por princípios, não por impulsos. E é justamente essa firmeza que cria uma sensação poderosa na mulher. Previsibilidade emocional. É saber que você não vai mudar de humor quando estiver irritado, que não vai sumir de repente, que não vai agir diferente para impressionar terceiros. Essa consistência é um ímã emocional. Ela não quer um homem perfeito, ela quer um homem que sabe quem é, um homem que não se dobra ao caos do mundo porque se mantém fiel ao próprio código interno. Isso transmite segurança, e segurança é uma das formas mais puras de sedução. A forma como você lida com responsabilidades também revela seu caráter, seus hábitos, sua organização, sua capacidade de dizer não quando necessário. Um homem sem responsabilidade parece um adolescente emocional, sempre prometendo mundos e fundos, mas nunca cumprindo nada. E isso gera desconfiança, frustração e até comparação com outros homens que mostram mais maturidade. Quando você honra sua palavra, mesmo nas coisas pequenas, ela percebe. E quando você não honra, ela nunca esquece. A confiança feminina é sensível, mas não é cega. E, no fim, o que realmente conquista uma mulher é perceber que você é o mesmo homem quando está em público e quando está sozinho. Um homem que age com integridade mesmo quando ninguém está observando. Isso é o que separa os que apenas falam bonito dos que realmente vivem com propósito. É aqui que muitos homens falham e perdem mulheres incríveis. Tentam parecer, mas não conseguem ser. E é justamente neste ponto que o próximo tópico se conecta. Porque sem estabilidade emocional e consistência, até o melhor caráter do mundo perde valor rapidamente. A primeira coisa que destrói o interesse de uma mulher por um homem é a imprevisibilidade emocional. Quando ela nunca sabe qual versão sua vai aparecer, o calmo, o inseguro, o ciumento ou o estressado, ela naturalmente se afasta. Mulheres não se apaixonam pelo caos. Elas se apaixonam pela estabilidade emocional, pela sensação de que você é firme, mesmo quando o mundo está caindo. A filosofia estoica sempre bateu nessa tecla. Você não controla os ventos, mas controla o leme. E quando ela percebe que você realmente controla esse leme, a conexão genuína começa a crescer. Um homem consistente não reage à primeira faísca. Ele não explode por ciúmes, não entra em brigas desnecessárias, não cria dramas imaginários. Ele pensa antes de falar, respira antes de agir e escolhe antes de reagir. Esse tipo de presença passa segurança emocional, algo que a maioria dos homens não oferece porque vive refém das próprias emoções. E quando ela sente essa segurança, ela relaxa, ela abaixa a guarda, ela confia. E tudo isso desperta um tipo de atração muito mais profunda do que qualquer charme superficial. A maior parte das mulheres abandona um relacionamento ou perde o interesse antes mesmo que ele comece, porque percebe inconsistência. Pode ser inconsistência nas atitudes, no humor, na comunicação, nas intenções. Hoje ele está 100% presente, amanhã desaparece. Hoje ele é maduro, amanhã age como um adolescente. Essa gangorra emocional cria desgaste, dúvida e medo. E todo medo emocional afasta. O homem que deseja ser desejado precisa entender que consistência é sedução silenciosa. Não chama a atenção no início, mas conquista no longo prazo. A estabilidade emocional também significa saber lidar com frustrações sem virar outra pessoa por causa delas. Quando algo dá errado no trabalho, nas finanças ou nos planos, o homem estável não desconta nela. Ele não usa a mulher como lixeira emocional.
Ele é capaz de sentir, mas sem perder o eixo. É como aquele personagem que inspira sem dizer uma palavra. Alguém que transmite que, independentemente do caos externo, internamente existe ordem. E essa ordem é irresistível, porque cria a sensação de que estar com você é estar em um lugar seguro. Mulheres também observam como você se comunica. Um homem estável fala com clareza. Ele não manda indiretas, não faz jogos infantis, não cobra atenção desesperadamente. Ele sabe expressar o que precisa e sabe ouvir. Isso gera maturidade afetiva, um dos maiores gatilhos de respeito que existem. Já o homem que se perde emocionalmente quando contrariado transmite insegurança, e a insegurança cria comparações inevitáveis com outros homens que demonstram mais controle, mais foco, mais propósito. Ninguém quer viver pisando em ovos ao lado de alguém instável. No fim, estabilidade emocional e consistência não tornam você previsível no mau sentido, tornam você confiável. E confiança é o combustível invisível que permite que o interesse dela cresça dia após dia. Sem essa base, qualquer conexão morre. Com ela, todo o resto flui. E é exatamente essa maturidade que prepara o terreno para o próximo ponto. Porque não adianta ser estável emocionalmente se sua vida não demonstra autocuidado e autorrespeito. É isso que veremos a seguir. O tipo de atitude que mostra que você é um homem que se leva a sério. Uma mulher observa muito mais do que você imagina, e uma das coisas que mais impactam o interesse dela é perceber se você realmente se respeita. Autocuidado não é vaidade, é maturidade. Quando ela vê que você cuida do corpo, da mente, das finanças e do seu ambiente, isso comunica automaticamente caráter, consistência e propósito. Um homem que cuida de si mostra que tem controle, disciplina e visão de futuro. 3 elementos que fazem qualquer mulher sentir segurança emocional. O contrário também é verdadeiro. Bagunça pessoal vira bagunça emocional. E o autocuidado não é só ir à academia. É saber descansar, saber dizer não, saber quem você deixa entrar na sua vida. É acordar com uma rotina clara, honrar compromissos e não viver apagando incêndios que você mesmo causou por falta de organização. Quando ela percebe que você tem ordem interna e externa, isso mostra respeito por si mesmo. E ninguém respeita alguém que não se respeita. Um homem desalinhado, desorganizado ou negligente transmite inconsciência. E isso costuma levar à comparação com homens mais disciplinados. Autorrespeito também envolve a forma como você se veste, como você fala, como você se comporta quando ninguém está olhando. Mulheres sentem quando um homem tem presença, e presença nasce do cuidado diário. É como aquele personagem de filme que entra em cena e você percebe que ele carrega uma história, uma estrutura, uma solidez. Quando você cuida de si, sua energia muda. Você anda diferente, você fala diferente. Isso cria conexão genuína, porque ela percebe que você é um homem que se leva a sério. E isso faz com que ela o leve a sério também. Outro ponto essencial é a responsabilidade financeira. Não se trata de ser rico, trata-se de ser responsável. Um homem que controla seus gastos, que planeja, que sabe o que faz com o próprio dinheiro, demonstra maturidade emocional. E maturidade emocional é extremamente atraente. Já o homem perdido financeiramente, sem organização, transmite instabilidade. E instabilidade gera medo. Esse medo pode ser silencioso, mas é devastador. Leva à perda de interesse, desconfiança e até rejeição. Mulheres querem alguém que cresça com elas, não alguém que elas precisem carregar. Cuidar da própria saúde também é comunicação afetiva. Quando você alimenta seu corpo com comida melhor, quando dorme bem, quando se exercita, quando evita excessos, você mostra que o seu futuro importa para você. Isso é propósito, isso é responsabilidade, isso é consistência.
Ela percebe que você não vive como se a vida fosse um improviso eterno. E essa percepção cria uma sensação de segurança emocional que nenhum discurso consegue substituir. A saúde é o primeiro sinal de autorrespeito, e o autorrespeito é a base de qualquer relacionamento saudável. E o mais interessante é que quando você eleva seus padrões pessoais, naturalmente eleva seu valor social. Você se torna mais seletivo, mais firme, mais centrado. Isso faz com que você pareça e seja mais difícil de conquistar. E essa dificuldade saudável desperta interesse real. A mulher percebe que você não aceita qualquer coisa, que não corre atrás de validação, que não vive tentando agradar. E é justamente esse nível de maturidade que prepara o terreno perfeito para o próximo ponto. Porque as palavras têm peso, mas as ações são o que realmente revelam quem você é. No começo, palavras podem até impressionar, mas com o tempo, toda mulher observa o que realmente sustenta essas palavras: as ações. É aqui que muitos homens caem. Falam que são maduros, mas explodem por qualquer coisa. Falam que têm propósito, mas vivem procrastinando. Falam que querem algo sério, mas agem como adolescentes emocionais. A incoerência mata qualquer conexão genuína. Uma mulher pode até se encantar pelo discurso, mas é o comportamento que decide se ela vai ficar, ou se vai te colocar na prateleira dos quase. Quando você mantém promessas, mesmo as pequenas, você transmite caráter e consistência. E consistência é ouro emocional. É raro, é valioso, é irresistível. Um homem que faz o que diz se torna confiável. Um homem que diz e não faz se torna previsível. E previsível no pior sentido. Ela percebe tudo: o tom de voz, os horários, a postura, o jeito como você reage ao imprevisto. Cada microatitude sua revela muito mais do que qualquer discurso. E é exatamente nesse silêncio das atitudes que a atração verdadeira nasce ou morre. As ações também mostram o seu grau de segurança emocional. Um homem centrado toma decisões claras, define limites, resolve conflitos de forma madura. Ele não some quando algo fica difícil, não cria desculpas, não foge de conversas importantes. Ele age, ele enfrenta, ele resolve. Já o homem que depende emocionalmente do humor dela, que muda de acordo com a atenção que recebe, revela instabilidade. E instabilidade sempre gera comparação com homens mais firmes. A mulher não quer um ator, ela quer um homem real, que sustente o que demonstra. Outro ponto crucial é o comportamento quando ninguém está olhando. A forma como você trata atendentes, motoristas, pessoas aleatórias, isso diz tudo sobre quem você é. Mulheres percebem essas coisas instantaneamente. Se você trata bem quem te serve, ela sente respeito. Se você trata mal, ela sente alerta, porque o jeito que você trata os outros é exatamente o jeito que tratará ela no longo prazo. É aqui que o caráter aparece na sua forma mais pura, sem filtro, sem encenação, sem máscara social. As ações também demonstram propósito. Você acorda sabendo o que precisa fazer? Você avança nos seus planos? Você cuida da sua vida com atenção? Ou vive tropeçando nos mesmos erros, esperando milagres que nunca vêm? Uma mulher observa essas perguntas até sem perceber. Quando você age com foco e direção, transmite maturidade. Quando age como se a vida fosse um improviso eterno, transmite imaturidade. E essa imaturidade emocional gera afastamento, tensão e aquela sensação silenciosa de que ela não pode confiar em você para o futuro. E por fim, suas atitudes revelam o tipo de homem que você é todos os dias, não só quando está tentando impressionar. Quando suas ações falam mais alto que suas palavras, você cria presença, respeito e atração natural. Ela passa a enxergar você como alguém real, sólido, confiável.
Um homem que tem propósito, caráter, segurança emocional e consistência. Um homem que ela pode admirar. E é justamente nesse ponto que tudo se conecta. Porque agora que você entende como ela sente, observa e avalia, podemos finalmente ir para a conclusão que amarra todo o seu crescimento. No fim das contas, conquistar uma mulher não é sobre técnica, truque ou manipulação. É sobre quem você se torna quando ninguém está te observando. É sobre o nível de propósito, caráter e segurança emocional que você constrói no silêncio da sua rotina. A mulher sente a sua presença antes mesmo de entender o motivo. E essa presença nasce da sua consistência, da sua estabilidade, da forma como você cuida de si e honra suas escolhas. Todo homem que decide liderar a própria vida, naturalmente, deixa de implorar atenção. Ele passa a atrair. E talvez essa seja a parte mais desafiadora. Olhar para si mesmo e admitir onde você está falhando. Será que você tem vivido com coerência? Será que sua vida mostra mais do que suas palavras prometem? Será que a sua instabilidade não tem afastado quem você gostaria de manter por perto? Essas perguntas não são acusações, são convites. Convites para crescer, para se fortalecer, para se tornar o tipo de homem que inspira, não o que pesa. E essa transformação começa com passos pequenos, mas diários. Cada escolha que você faz, o treino que não pula, a conversa difícil que encara, o limite que estabelece, o hábito que mantém, tudo isso molda sua energia. E essa energia define quem se aproxima e quem se afasta. A vida sempre responde à sua postura. Sempre. A mulher sente quando você vive para agradar e sente quando você vive para evoluir. E ela sempre se aproxima do segundo tipo. A verdadeira sedução não está no que você diz, mas no que você representa. Agora é com você. Vai continuar repetindo padrões que te colocam na friend zone, na dúvida, na comparação silenciosa com homens mais confiantes? Ou vai escolher se tornar o homem que lidera a própria vida, que vive com propósito, que sabe onde pisa e que não precisa provar nada para ninguém? A resposta está na forma como você age depois de fechar este vídeo, não no que você pensa enquanto assiste. Se este conteúdo te fez refletir, fortaleceu sua visão ou acendeu alguma chama dentro de você, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like. Isso ajuda demais a espalhar essa mensagem para outros homens que estão caminhando para a mesma evolução. E me conta nos comentários qual decisão você vai tomar hoje para elevar seu nível.